Olá, que bom ver você aqui novamente. Este é o canal Palavra de um Amigo e estamos em mais uma sexta-feira trazendo a mensagem semanal para você. Se você gostar, peço que inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e, acima de tudo, que assista até o fim. Como eu falei na semana passada, hoje nós vamos tratar do assunto a oração. Oração, este negócio funciona? Gostaria de refletir com você sobre alguns aspectos desta questão. Não vai ser uma abordagem definitiva sobre o assunto, até porque isso seria muita pretensão, mas sim uma tentativa de mostrar, exemplificar, que a oração sim faz diferença na vida daquele que crê. Agora, precisamos ser sinceros em relação àqueles que, como nós, cristãos, não acreditam na oração. Convenhamos, é um negócio estranho, você não acha? Você ajoelha-se ou fica em pé, em reverência, claro, e começa a falar, às vezes em silêncio, às vezes audivelmente, com alguém que ninguém vê. É ou não é estranho? Estranheza à parte, a grande verdade é que orar, e aqui eu coloco orar como pedir, confessar, interceder, para um ser superior, para Deus ou para os deuses, é uma prática comum na história da humanidade. Não ter crença em Deus ou em deuses, ser ateu, é uma prática relativamente nova. O não crer não é regra, embora, temos que admitir, esteja em alta. Considerando que a oração acompanha a humanidade há um bom tempo, vamos tentar identificar na Bíblia como é que esse negócio começou? No Gênesis nos é relatado que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, falavam e conversavam com Deus face a face. Antes do pecado, todos os dias, na virada do dia ou no pôr do sol, o casal recebia a visita do Criador. Adão e Eva pecaram e a comunicação entre criatura e Criador passou a ter alguns ruídos, e já não era tão direta como uma conversa face a face. Houve o primeiro assassinato, o banimento de Caim do convívio em sociedade, a chegada de Sete, e quando Sete teve o seu primeiro filho, o capítulo 4, verso 26 do livro de Gênesis, nos diz assim. Abra sua Bíblia lá. Eu abro a minha aqui. Capítulo 4 do livro de Gênesis, no seu verso 6. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Depois que nasceu Enos, começou a se invocar o nome do Senhor. A oração, como nós entendemos hoje, começou a se desenvolver. O Deus Criador, para ser honrado por seus filhos, precisava ser invocado através daquilo que nós hoje chamamos de oração. No Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, nós podemos observar que as gerações que seguiram Enos na sequência assumiram muito bem esse novo jeito de se relacionar com Deus, e a oração foi uma ferramenta fundamental na constituição do povo de Israel, por exemplo. Vitória na guerra, cura da doença, milagres, livramentos, conquistas, a oração com o jejum, ou a oração em forma de cânticos, como os salmos, tornou-se a marca do povo de Deus. O problema é que veio o exílio babilônico. O povo de Israel foi disperso entre todas as nações da terra. O aparente silêncio de Deus em não enviar profeta por mais de 400 anos parece que fez o povo esquecer de orar. Isto é tão verdade que quando Jesus escolhe os seus 12 discípulos, uma das primeiras coisas que eles pedem para Jesus é: ensina-nos a orar. E isso está relatado nos evangelhos. E eu gostaria de compartilhar com vocês, lendo junto com vocês, o que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, dos versos 1 a 4. Vamos ler juntos? Na minha Bíblia eu leio assim. Lembrando, como sempre falo, nada substitui a leitura da Bíblia feita pelos seus próprios olhos. Ainda que seja uma leitura já conhecida, que você saiba os versos, quem sabe, até de cor, leia. Nunca deixe de passar uma chance do Espírito Santo impressionar com alguma coisa nova sobre um verso já conhecido. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versos 1 a 4. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. É óbvio que, para os evangélicos em geral, está faltando um pedacinho, e a versão que a gente mais usa tem um acréscimo, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Mas esta pequeno acréscimo ou decréscimo não é o foco da nossa reflexão. Observe que o quanto a humanidade estava precisando do Messias prometido. O povo de Israel, que outrora deveria ter ensinado os homens a servir a Deus, sendo uma luz para este planeta, agora tem 12 legítimos representantes descendentes de Abraão, hebreus, judeus, discípulos de Jesus, pedindo o quê? Para que Jesus os ensinasse a orar. O que aconteceu? Como que eles se afastaram tanto do seu relacionamento com Deus, a ponto de esquecerem como orar? Como uma simples oração tornou-se algo tão difícil para se fazer? Eu não vou focar aqui nas mais variadas explicações da oração do Pai Nosso, que são possíveis, prováveis aplicações, mas gostaria de apenas uma aplicação que Jesus mesmo fornece para nós e para seus discípulos na sequência do mesmo capítulo após ensinar a oração do Pai Nosso. Vamos ler os versos um pouquinho à frente agora no mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 11, só que dos versos 5 a 8. Olha só, disse-lhes Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Que lição será que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Será que estamos sendo estimulados pelo próprio Jesus a sermos insuportavelmente chatos ao pedir? Será que estamos sendo ensinados pelo próprio Cristo a sermos insistentes a ponto de incomodar um amigo fora de horário, à meia-noite, quando este já está deitado? Eu creio que não. Por mais bom humor que eu entenda existir na trajetória de Jesus, eu acredito que a mensagem de Cristo, como sempre, vai além da superficialidade daquilo que observamos à primeira vista. Preste bem atenção. Jesus acabou de ensinar aos seus discípulos a orar. Então é óbvio que o assunto ainda é o mesmo. Jesus está desenhando para eles, assim como muitas vezes precisa desenhar para nós, para que possamos entender. Qual é a mensagem deste relato, então? O amigo que foi interceder por 3 pães, ele não foi pedir algo para si. Observe que o relato nos informa que um amigo daquele amigo chegou de viagem e ele não tinha nada para oferecer. Sabendo que esse outro amigo podia lhe atender naquilo que ele precisava, sabedor que ele podia lhe atender o pedido, e desejoso de atender a sua visita, que também chegara tarde, fora de hora, ele foi a este amigo, ainda que num horário incomum, e insistiu para que este atendesse a sua necessidade. Aqui é que está o X da questão. A necessidade daquele amigo não era a necessidade dele. Ele não foi pedir para si, a necessidade era de outrem. Ao apresentar a oração modelo, na sequência, Jesus faz questão de enfatizar que é o serviço ao outro que deve caracterizar a vida do crente. Se for para ajudar o outro, olha só que bacana, vale até importunar a Deus com as nossas orações. Quem me conhece sabe que eu sempre digo que quem não tem nada para pedir para Deus, pede para morrer. Eu sempre brinco com essa frase porque é muito comum na igreja adventista, nos nossos cultos de quarta-feira, os chamados cultos de oração, muitos irmãozinhos apenas terem coisas para agradecer.
E embora eu ache muito bonito termos um coração agradecido, eu entendo que o ser humano é pidão, ele gosta de pedir constantemente. Então eu sempre brinco, mas de certa forma falo sério, que é o que eu acredito, que aquela pessoa que não tem o que pedir para Deus pede para morrer porque já cumpriu todo o seu propósito aqui nessa terra. Nós temos várias vontades. Vontades de pedir para si não é o problema. O problema é o que nós temos pedido. Olha só o que Jesus ainda fala sobre o assunto. Avance mais um pouquinho. No capítulo 11, ainda do Evangelho de Lucas, nos seus versos 9 e 10. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Que frustrante, não é? Eu não sei você, mas eu já tive muitas vezes em que pedi e não recebi, em que busquei e não achei, em que bati e nada se abriu. Tiago, capítulo 4, verso 3, nos dá uma pista do porquê que isso acontece, penso eu, não só comigo. De pedir e não receber, buscar e não achar, bater e não se abrir. Vai rapidinho lá na cartinha de Tiago, capítulo 4, verso 3. Olha o que diz a Bíblia. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar com os vossos prazeres. Ok. O que devo pedir então? O que eu tenho que fazer para que a oração funcione? O que é preciso fazer para a oração funcionar? Além de pedir e interceder pelos outros, a orientação mais importante está no mesmo capítulo 11 de Lucas, só que nos próximos versos ainda, os versos 11 a 13. E olha o exemplo simples e fantástico que Jesus nos dá. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amigos, é o Espírito Santo que temos que pedir. É Ele que nos ensinará tudo. É Ele que nos fará ter as prioridades corretas. A oração não é um passe de mágica, não é um amuleto que carregamos pendurado ao pescoço que nos garantirá a vitória certa em todas as coisas. Não é assim que ela precisa ser tratada e que fará a diferença na nossa vida. Não é assim que ela irá funcionar. A oração funciona sim, mas não uma oração qualquer. Não uma oração para qualquer Deus. A oração que funciona é a oração de um filho que trata Deus como pai, que intercede pelos outros como prioridade, insistentemente, e quando pede para si, é orientado pelo Espírito Santo, que sempre é o seu maior pedido. E eu, enquanto estava preparando esse assunto para vocês, flagrei que tenho que melhorar muito na minha vida de oração. Nesta quarentena eu lancei um desafio, nesse isolamento que estamos vivendo por causa do Covid-19. Tenho que pegar um assunto e melhorar um assunto bíblico e melhorar a minha compreensão dele. E não que eu estava cantando a possibilidade de termos um isolamento, uma quarentena, mas eu acabei, uns dias antes de ser anunciado o isolamento, encomendei na minha primeira compra virtual por um site famoso aí, 5 livros sobre oração. E foi o início dessas leituras que me fez despertar e ter a vontade de compartilhar um pouco daquilo que eu estou começando a aprender mais sobre o assunto. Amigos, sempre que pedimos pela chuva serôdia, que é a atuação final do Espírito Santo nesta terra, o evento que vai acontecer antes do nosso Senhor Jesus regressar, é um pedido corriqueiro nas igrejas por aí. No entanto, mais do que pedir pelo Espírito Santo na chuva serôdia, no momento da colheita final, antes de Jesus regressar, nós deveríamos ter uma ânsia de pedir pelo Espírito Santo em nossa vida hoje. Mesmo nessa situação de isolamento que estamos vivendo, acredite, nós podemos receber muitas boas dádivas do Pai,
enquanto aguardamos a bendita esperança. Está você desejoso de tentar melhorar o seu jeito de orar? Pedir mais pelo próximo, pelos outros? Não que não vamos pedir para nós mesmos, mas pedirmos primeiro a presença do Espírito Santo atuando em caráter único na nossa vida para que realmente, a hora que formos pedir para nós alguma bênção pessoal, saibamos que estamos de fato e de verdade pedindo aquilo que é a vontade do Pai para cada um de nós. A reflexão de hoje é simples, curta, mas o recado eu espero que tenha ido direto ao ponto no seu coração. Ore, esse negócio funciona, mas peça mais pelo Espírito Santo de Deus. E eu convido você a fazer isso comigo agora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela promessa maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado por ter ensinado os teus discípulos a orar. E agora, nós que ainda estamos engateando nesse assunto, pois temos sempre muito a fazer na nossa comunhão contigo, pedimos que o teu Espírito faça morada nas nossas vidas, individualmente nos nossos corações, para que saibamos melhor pedir, o que pedir, e que oremos mais intercedendo pelos outros, para que todos um dia possamos viver das boas dádivas que o Senhor tem preparado para cada um de nós nas mansões celestiais. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém.